Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar dos inimigos mais perigosos que o Homem-Aranha já enfrentou. Nessa lista aqui, apesar da maioria ser vilão do Homem-Aranha, não vai ser só vilões do Homem-Aranha que vão entrar aqui, tá? Tem especificamente dois personagens que eu vou citar aqui que eles não são só vilões do Homem-Aranha, são vilões de outros personagens, mas que tem sua grande importância com o Homem-Aranha também. Começando com um vilão que apareceu poucas vezes na HQ, mas das vezes que ele apareceu ele causou um grande caos na vida do Homem-Aranha, que no caso é o Morlun. Morlun faz parte dos Herdeiros, que são basicamente vampiros que vão atrás de Homens-Aranhas. Ou melhor, de Totens-Aranhas especificamente. E bom, explicando rapidamente o que são Totens, basicamente todo personagem do universo Marvel que tem algum poder de origem animal, ou que tem semelhança a algum animal, meio que é um Totem daquele animal. E isso inclui o Homem-Aranha, que bom, é o Totem da aranha, obviamente. E os Herdeiros em si conseguem sugar a energia vital de qualquer coisa, mas eles preferem os Totens-Aranhas especificamente. E o motivo é que basicamente eles estão ligados com a teia da vida e do destino, que, em resumo rápido também, é meio que uma teia mágica criada pela primeira Totem-Aranha. E bom, o objetivo dos Herdeiros é simplesmente matar todos os Homem-Aranhas do multiverso. Tanto é que nos quadrinhos especificamente, o Aranhaverso acontece por causa disso. E embora o grupo dos Herdeiros seja uma ameaça especificamente para todo o universo Aranha, o que eu quero falar especificamente é o do Morlun, já que meio que ele é o herdeiro mais conhecido e o que mais fez coisas. Já que na primeira vez que ele se encontra com o Peter sente como se ele fosse o inimigo mais poderoso que ele enfrentou. Tanto é que para derrotar ele na primeira vez, o Peter foi obrigado a injetar radiação nele. E quando eu falo injetar radiação nele, eu não tô falando do Morlun em si, eu tô falando do próprio Peter. Sim, o Peter teve que se auto-injetar radiação para que ele pudesse enganar o Morlun, que quando fosse sugar a essência vital do Homem-Aranha, ele acabasse sugando a radiação junto. E acabou dando certo, ele conseguiu matar o Morlun. Na real, meio que o Morlun se matou porque ele estava sugando a energia do Peter com radiação, mas enfim. Na segunda vez, o Peter não teve essa sorte e meio que acabou que o Morlun acabou espancando tanto o Peter que ele meio que matou a parte humana do Peter. Mas, pra sorte do Peter, ele meio que acabou tendo a ajuda do seu lado aranha, basicamente. Também chamado de O Outro. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo depois detalhando essa história, mas enfim. Indo pro próximo vilão aqui, é um vilão que o Homem-Aranha enfrentou diversas vezes em diversas mídias. Mas em todos ele mostra que, além do perigo físico, o perigo mental pode ser um dos mais perigosos que o Homem-Aranha pode enfrentar. E eu estou falando do Dr. Octopus, que dos inimigos do Homem-Aranha talvez seja o personagem mais inteligente. E sim, eu acho ele mais inteligente que o Norman Osborn, tá? Não necessariamente por inteligência bruta, e sim pelo fato de que, diferente do Norman, que meio que tem uma segunda personalidade que acaba ferrando ele bastante, o que atrapalha Octo Octavius é o seu grande ego, não necessariamente a sua sanidade, vamos dizer assim. Octo Octavius é um dos vilões que o Homem-Aranha mais enfrenta regularmente, o que não significa que ele é extremamente perigoso, até porque ele já chegou a ser uma ameaça global, ao ponto dos Vingadores tendo que intervir. Inclusive ele meio que fez uma mega pegadinha com o Tony Stark, humilhando ele. E claro, um dos seus atos mais lembrados é o fato dele ter trocado de mente com o Peter, e assim criando o Homem-Aranha superior. E por sinal, o Peter meio que fez com que o Otto se tornasse uma boa pessoa, meio que mandando impulsos positivos pro Otto, vamos dizer assim. Eu sei que foi um jeito esquisito de eu falar, mas eu vou contar futuramente no vídeo que eu pretendo fazer sobre o Homem-Aranha Superior. Mas mesmo na fase heróica, como o Homem-Aranha Superior, Otto mostrou que ele é extremamente brutal com certos bandidos, mostrando quão agressivo pode ser o Dr. Octopus. O próximo vilão que eu vou falar aqui do Homem-Aranha é um vilão que é um tanto quanto curioso, porque em todas as mídias que ele é retratado, ele não é um vilão exclusivamente do Homem-Aranha. Na real, muita gente considera ele um vilão mais do Demolidor em si do que do Homem-Aranha, o que é justo, até porque esse personagem está muito ligado com o Demolidor. Mas ele também é muito ligado ao Homem-Aranha. Tanto é que uma das decisões que os fãs mais odeiam que o Homem-Aranha tenha tomado foi por causa dele, que no caso eu estou falando do Rei do Crime. E bom, o Rei do Crime é um daqueles casos curiosos, porque apesar de ele ter sim aparecido no UCM, mas como vilão do Demolidor, ele meio que acabou não tendo uma interação com o Homem-Aranha ainda. Mas quem acompanha bastante as HQs, principalmente quem é mais antigo nesse mundo de HQs, ou acompanha o Homem-Aranha, sabe que ele foi um dos principais motivos do Homem-Aranha ter acertado o contrato com o Mephisto, que pra quem não sabe é basicamente o diabo da Marvel, esse é o Mephisto. Já que ele meio que tinha matado a Tia May, tá? Quer dizer, ela não chegou bem a morrer e tal, mas vamos dizer assim que ela já estava praticamente morta. Ele também é ligado em vários esquemas de drogas ou qualquer outro tipo de crime que tem em Nova York. E independente da mídia que ele é adaptado, ele sempre tem alguma coisa a ver com a origem de algum supervilão. Ou até mesmo contratar algum mercenário para proteger ele ou coisa desse tipo. Fora que ele também representa um dos perigos que existe na vida real, não é tipo meio que um mega supervilão ou coisa desse tipo. E o próximo vilão também tem esse tom mais realista, só que misturado com o tom fantasioso também das histórias super-herói. Até porque o Carnificina é uma junção de um simbionte que surgiu do Venom com o serial killer Cletus Cassidy. Serial killer esse que teve uma infância extremamente traumática. E sendo um serial killer e assassino antes mesmo de ter contato com o simbionte, o que o simbionte fez foi, como eu posso dizer, ampliar o que já era ruim. Cletus Cassidy não é perigoso apenas por suas habilidades, já que agora com o simbionte, além de projetar lâminas e garras com braços e dar super força pra ele, o simbionte ainda dá uma capacidade regenerativa dele muito alta,
coisa que nem o próprio Venom tinha, por motivos de que basicamente o simbionte dele está ligado à corrente sanguínea dele, o que faz com que ele tenha uma enorme regeneração, já que ele já foi partido no meio pelo Sentinela e jogado no espaço pelo Sentinela também. E ainda assim o bicho conseguiu voltar para a Terra. Mas, como dito antes, o que torna ele realmente perigoso são suas motivações. Ou melhor, sua falta de motivação que torna ele um dos vilões mais perigosos e violentos do universo do Homem-Aranha, já que o único objetivo do Carnificina em si é espalhar o caos e a morte para tudo quanto é lado. Sendo meio que uma espécie de Coringa do Homem-Aranha, só que muito mais brutal e perigoso. E bom, o próximo vilão que eu vou estar falando agora é o Duende Verde. Assim como o Carnificina, ele também é perigoso não só necessariamente por causa de suas habilidades, já que em termos de habilidade em si, ele só é mais forte que um humano normal, podendo até aguentar os socos do Homem-Aranha. Possui um planador equipado de várias armas e bombas que é capaz de integrar uma pessoa com facilidade. Ainda assim, o que torna Norman Osborn tão mau e tão ruim comparado a outros vilões é que Norman, possivelmente, é o vilão do Homem-Aranha que mais causou estragos durante todo o universo Marvel, já que ele foi responsável por boa parte das tragédias que aconteceram durante o Reinado Sombrio, em que basicamente o Norman Osborn podia mandar e desmandar da Hammer, que era tipo uma SHIELD 2.0. Ele ainda tinha o apoio popular, já que ele saiu como herói depois da grande invasão do Skrull. Ele teve acesso a toda a tecnologia do Tony Stark também. E claro, foi responsável pela criação dos Vingadores Sombrios e de basicamente transformar o Sentinela em uma bomba relógio super poderosa, na qual culminou no Sentinela quase destruindo todo o mundo. Então, assim como o Octavius, Norman Osborn já se tornou uma ameaça para todo o universo Marvel, não somente para Peter Parker. E o último vilão que eu vou estar falando aqui é o deus dos simbiontes, o Knu. E bom, o Knu na verdade ele é um vilão do Venom, mas como o Venom e o Homem-Aranha estão bem ligados e tudo mais, eu decidi citar aqui como mais uma menção honrosa, vamos dizer assim. Mas apesar de ser conhecido mais como um vilão do Venom, ele basicamente já foi uma ameaça por todo o universo Marvel. E Knu é um dos personagens mais antigos de toda a Marvel, já que ele surgiu antes do próprio universo. Inclusive a origem do simbionte está ligada a ele, já que eles surgiram de uma espada que ele tinha criado. E por culpa dele existem muitos lugares no universo Marvel que são meio que partes de corpos de celestiais, já que meio que foi ele o grande causador disso tudo, já que ele não gostou muito dos celestiais criando vida e espalhando luz no universo que ele vivia. Ou melhor, no pré-universo onde ele vivia, já que onde ele vivia era basicamente o vazio que existia antes do universo ter os planetas, vida e luz no geral. E ele é um personagem que é até recente na história dos quadrinhos, ele começou a sua primeira aparição em 2018, mas ainda assim ele acabou se tornando um personagem bastante importante por toda a mitologia do Venom. E bom, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, já sabe, né? Deixa seu like e considere se inscrever aqui no canal. Se gostou, então compartilhe o vídeo para ele chegar em mais pessoas e também compartilhe o canal. E é claro, entre no nosso servidor do Discord se você for maior de 14 anos. E se quiser ajudar o canal financeiramente, o link do LivePix vai estar no comentário fixado. E é isso. Eu sou o Kaká, fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!